E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui sobre Go. A gente vai falar sobre o último modo de RPC que a gente tem no gRPC, que é basicamente o bidirecional. Então a gente já viu o client-side, o unário, server-side, agora é o bidirecional, onde você envia várias requisições e fica recebendo várias respostas também. Então vai ser bem parecido a uma mistura dos conceitos de client, server-side, mas a gente vai ver aqui, só para completar aqui esse conteúdo, a gente ir para outros assuntos de RPC em Go. Então vamos pro vídeo. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é o que a gente já vem fazendo, que é criar o nosso proto, que vai ser o estoque.proto, tá? Então a gente vai basicamente colocar aqui um bidirecional de preço de ações, tá? Bem simples pra gente ver, vai cotar de forma aleatória, mas só pra gente ver como vai funcionar, beleza? Então a gente vai colocar aqui o syntax, que vai ser proto3, beleza? Ponto e vírgula no fim de tudo. A gente vai colocar o package pb, a gente vai colocar uma option go underline package e vamos colocar barra pb, beleza? Assim como a gente já vem fazendo nos outros. No caso aqui é pb barra, não é barra pb. Pb barra porque é a pasta pb que a gente sempre cria aqui para guardar os pbs. Então é uma boa você deixar aqui uma pasta já criada, tá? Então agora com esse cara feito a gente pode criar o nosso service. Só que antes vamos criar o nosso objeto, né? Então a gente vai criar aqui um message stock request, que dentro a gente vai ter aqui uma string que vai ser o symbol, beleza? Aqui vai ser o número 1, ou seja, vai ser o nome da ação. Por exemplo, Google, Tesla e assim por diante, tá? Opa, e aí a gente vai ter aqui o message stock response também, tá? Que vai ser o string symbol, que no caso é a ação em si que a gente está respondendo. Como são várias, a gente tem que retornar o símbolo de novo. Porque na unária eu sei que aquele que eu enviei é o que eu estou recebendo de resposta. Então nem sempre você precisa retornar qual é o símbolo, né? Ou qual é o ID ou algo do tipo. Mas aqui precisa porque como mandei várias, eu preciso saber de quem você tá falando, tá? E no caso a gente vai criar um float price, que vai ser o número 2 aqui, o ID número 2, beleza? A gente vai criar agora o service, que no caso vai ser stock service, beleza? A gente vai criar um RPC, string stock prices, beleza? Ele vai receber um stock request e ele vai retornar, então returns, um stock response. Só que aí, como agora é bidirecional, a gente vai colocar string antes dos dois objetos aqui, tá? Então vai ficar desse jeito o nosso PB. Então agora vamos vir aqui no terminal, a gente vai colocar um protoc aqui, protoc go out, go grpc out. A gente vai passar aqui o nome do nosso projeto, que é o stock proto, beleza? E vamos mandar executar, beleza? Nenhum problema. E agora ele criou aqui o estoque pb, os arquivos que a gente vai precisar, tanto do estoque pb para os objetos e os métodos, quanto o estoque grpc.pb com os métodos em si, tá? Com o bidirecional, as interfaces e tudo que a gente vai precisar, beleza? Então vamos começar pelo server. Então vamos colocar um server, vamos criar aqui um arquivo server.go, tá? E dentro desse server.go a gente vai começar o servidor, quem vai calcular os preços, né? A gente vai criar aqui um type stock service server, beleza? Que no caso vai ser a nossa interface. E dentro dela a gente vai fazer o que a gente já vem fazendo, né? Do unimplemented. Então pb.unimplemented stock service server, pra gente poder implementar os métodos aqui que a gente precisa, tá? Então agora com ela implementada a gente precisa vir aqui e a gente tem que implementar o nosso método, né? Então a gente precisa pegar esse cara aqui e a gente vai implementar ele aqui embaixo. Então vamos colocar função a partir de stock service server, vamos implementar esse método aqui, tá? E a gente precisa trocar aqui para pb, pb.importar do pacote pb e beleza. Aqui a gente vai receber, ele é uma string, do jeito que a gente fez lá no server side. A gente vai começar o nosso método com aquele nosso for infinito, entre aspas, né? A gente vai receber a nossa mensagem. Se o erro ele é igual a IOF, eu vou retornar nulo, porque sendo IOF quer dizer que o client terminou de mandar a requisição, então eu posso começar a processar a resposta, beleza? Se o erro não for igual a IOF, quer dizer que deu algum problema, então eu vou retornar o erro, tá? Ou então poderia dar um panic aqui caso fosse necessário, beleza? Então agora com a nossa request, dentro de request eu sei que eu tenho o getSymbol, que no caso é o nome da nossa ação que a gente precisa, tá? Então a gente pode colocar aqui um método, uma variável symbol, getSymbol, tá? Vamos colocar um fmt.println falando qual é o símbolo, tá? Symbol received, por exemplo, beleza? Então a gente vai falar que esse símbolo, por exemplo, Google, é o que a gente acabou de receber e é ele que a gente vai calcular, tá? Nessa requisição em questão, ou seja, nesse loop desse for, tá? E como a gente tem várias requisições, a gente vai fazer um esquema aqui para poder ser um pouquinho assíncrono também. Ou seja, como o cliente está esperando a resposta e eu posso dar a resposta quando eu quiser, eu posso demorar, como eu posso ser rápido, como eu posso fazer o que eu quiser, porque a pessoa está esperando a minha requisição,
Então, e como são várias, às vezes pode acabar demorando mesmo, a gente vai colocar uma função anônima de goroutine, tá? A gente vai receber o símbolo aqui por parâmetro do tipo string, a gente vai passar o símbolo aqui também, tá? E a gente vai fazer o que aqui dentro? A gente vai processar um valor aleatório para esse símbolo. Então a gente vai colocar um for de i igual a 0, tá? Então i igual a 0, i menor do que 50, vamos colocar aqui, tá? I mais mais. E aí aqui dentro a gente vai fazer um loop de 50 vezes. E aí aqui dentro a gente vai basicamente fazer um loop de 50 carregando um número aleatório e retornando. Ou seja, a gente vai retornar 50 vezes um preço diferente para aquela ação em específico, tá? Como se a gente estivesse vendo uma tela de acompanhamento de preço de uma ação, tá? É mais ou menos essa a ideia que eu quis trazer aqui. A gente vai colocar aqui price, ele é igual a randômico.float 32 vezes 100, tá? Pra gente ter um valor aleatório aqui pro preço dessa ação, nesse caso aqui. A gente vai colocar um rr string.send, tá? E a gente vai mandar a nossa request. Qual que vai ser a nossa request? No caso, a nossa response, né? Vai ser um ponteiro de pb.stockResponse. E aí aqui dentro a gente vai colocar o símbolo igual ao símbolo que a gente recebeu e o price que a gente recebeu, tá? Se o erro for diferente de nulo, eu vou retornar error sending message, vou colocar aqui o erro que aconteceu e eu vou dar um return para ele poder sair aqui dessa execução dessa goroutine, beleza? E aí eu vou colocar para ficar mais bonito lá na visualização, vou colocar um time.sleep de 1 segundo, tá? Então eu vou colocar 1 vezes time.second pra gente poder ver isso acontecendo. Aqui, ao invés de dar o print, eu vou colocar um panic aqui, tá? Então, vou colocar aqui um panic. E a gente vai colocar aqui, por exemplo, error trying to process the symbol price, por exemplo, tá? Só um erro aqui pra gente poder ver o que tá acontecendo, vírgula, err aqui. Vou ter que colocar um fmt. Então, fmt.sprintf. Vamos colocar aqui esse cara. Então, vírgula, err, porcentagem s, err.error, beleza? Então, aqui a gente vai conseguir, então, sprint f, no caso, beleza. Então, aqui a gente já tem o nosso server, a gente só precisa agora da nossa função run, né? O que a gente vem fazendo sempre. Então, run server, e a gente vai basicamente inicializar o nosso gRPC aqui dentro, tá? Então, a gente vai colocar um net.listen, tá? O net.listen a gente vai colocar na 50051, como a gente vem fazendo. Ele tem o handle error, se acaso der algum erro, eu vou dar um panic nesse erro. Com esse listen eu vou colocar um gRPC new server, e aí eu vou colocar um pb register stock service passando a nossa interface, ou seja, eu quero que você use esse método como nosso server, já que a gente implementou ele, tá? E agora a gente vai colocar um gRPC server.listen ou .serve passando o listen por parâmetro. Se acaso der algum erro, vou dar um panic novamente. E assim fica o nosso server, tá? Bem simples. Vai calcular um número e retornar, beleza? Então agora vamos para o nosso client. Então vamos colocar aqui um client/client.go. E agora no nosso client é bem parecido com o client-side que a gente viu também, beleza? Como que vai ser agora no client? Aqui vamos fazer um pouquinho diferente, já que logo na inicialização a gente já tem que começar a fazer as requisições. Então eu vou colocar no run client aqui o que a gente já começa a fazer requisição, conecta e começa a fazer requisição logo em seguida, tá? Então a gente vai colocar um grpc.dial para ele poder se conectar, localhost 50051, assim como a gente colocou lá no nosso server. Se acaso der algum erro, já vou dar um panic logo de início. Agora com esse dial, eu vou colocar um dial close, né? E aí agora a gente já começa a fazer as requisições. Vou colocar aqui o client recebe um pb.newStockServiceClient, passando o dial que a gente acabou de conectar, beleza? E aí dentro de client a gente tem o string stock prices, beleza? Que a gente vai passar um context.background aqui nesse caso e mais nada. Esse cara ele vai retornar a nossa string, ou seja, a nossa string de client, que no caso a gente pode chamar aqui de string. Se acaso der algum erro, eu vou dar um panic. E agora com esse string a gente começa a mandar as nossas requisições, tá? Então como a gente tá num string aqui, tanto de ida quanto de volta, a gente precisa ter dois processos. Basicamente o primeiro recebendo as respostas e o segundo mandando requisição, tá? Então primeiro a gente vai criar uma função anônima aqui que vai ficar recebendo as respostas. Então com esse string a gente vai ter o receive, tá? Do mesmo jeito que a gente fez no request. E com esse receive a gente vai dar um handle error. Se acaso der algum erro, vou dar um panic, tá? Só que se der um erro e o erro for igual a IOF, então se o erro for igual a IOF, eu tenho que só dar um return para ele poder sair daqui, tá? E aí com esse receive eu vou basicamente ter a nossa resposta, ou seja, o valor calculado. Então eu vou poder colocar um log.printf receiving stock price aqui nesse caso e colocando aqui o valor
dessa requisição. Então vamos colocar um get price aqui nesse caso, tá? Aqui eu vou colocar para responsive só para ficar mais claro aqui do que tá acontecendo, beleza? Só que aí, como eu não sei quanto tempo o nosso server vai levar para processar tudo, ou se ele vai demorar muito ou pouco, eu preciso basicamente, eu não posso terminar o meu projeto enquanto ainda estiver recebendo a requisição, né? Então vamos criar aqui um done, que vai ser um make, nesse caso, e a gente vai dar um close aqui nesse done quando a gente terminar a execução, tá? Só que aqui nesse caso, a gente tá recebendo só uma requisição, né? Só que a gente vai receber várias, então a gente precisa colocar isso tudo num for infinito, entre aspas, né? E aí a gente joga aqui dentro. Ele vai reclamar aqui embaixo porque eu coloquei return, aqui tem que ser break, tá? Porque ele tem que sair desse for, ele não pode quebrar. Então aqui nos dois tem que ser break para ele conseguir fechar esse canal, tá? Então lá embaixo a gente vai colocar um done para ele basicamente receber uma mensagem falando, ó, terminei, então vou ficar esperando aqui nesse caso enquanto não acontecer. Enquanto não chegar nesse close eu vou ficar aqui infinito e o código vai ficar travado, beleza? Então vamos criar um array de símbolos aqui, a gente vai criar um array de string, e aí aqui vamos colocar, por exemplo, o Google, vamos colocar, sei lá, a MZN, que é o da Amazon, vamos colocar 3M, sei lá, Unilever, vamos colocar alguma brasileira aí, vamos colocar Nuke, no caso é a Nubank, vamos colocar XP, sei lá, um monte de empresa aqui, Meli, algumas empresas, sei lá, com uma outra. Acho que tá bom assim, tá? Beleza. Então aqui a gente tem os nossos símbolos, a gente vai colocar agora um for para poder iterar sobre esses símbolos e a gente vai fazer as requisições. Então vamos colocar um print aqui que eu tô mandando esse stock price, beleza? E a gente vai começar a enviar. Com o mesmo string que eu recebo, é o string que eu envio. Então eu vou colocar agora um string.send. E aí essa request aqui a gente vai poder montar. Então um ponteiro de pb.stockRequest, tá? E aí aqui dentro a gente vai poder mandar o símbolo como parâmetro, tá? Se acaso der algum erro, eu vou dar um panic aqui nesse erro, porque não é para acontecer um erro aqui. E aí a cada requisição que a gente vai mandar, eu vou colocar um sleep aqui de 2 segundos, tá? Então a cada estoque que eu enviar, eu vou colocar um sleep de 2 segundos, beleza? Então agora vamos criar o nosso main.go. Então main.go aqui para a gente poder colocar tudo para rodar. Vou trocar o nome do pacote para main, a nossa função main aqui nesse caso. E agora a gente vai precisar colocar os dois como goroutine, né? Então eu vou colocar um go server.runServer, go client.runClient, beleza? Só que aí eu preciso colocar um canal aqui para ele poder travar e a gente ficar vendo isso acontecer, tá? Então, só para poder travar aqui o projeto e a gente ver os dois executando, eu vou colocar um channel aqui. Mas o certo seria a gente tratar um channel entre o client e o server, ver quando os dois estiverem terminado, e aí sim a gente colocar. Mas aqui a gente vai ter que fechar a execução com Ctrl+C, tá? Então vamos executar. Então, ó, ele enviou o símbolo Google, aí ele recebeu o stock price de 70, aí da 3M ele recebeu o L, enviou a Unilever, enviou no Nubank, tá calculando da XP, tá retornando o valor da XP, aí calcula o valor da XP, aí calcula o valor do Meli, aí vai calculando e é o tanto de requisição que a gente vai recebendo e o projeto continua rodando, ó. A gente vai recebendo as requisições, a gente enviou várias vezes, várias requisições e tá lá. Tá aqui retornando valores aleatórios, né? Porque a gente colocou valores aleatórios para retornar. Só que vê que a gente não enviou mais nenhum client, né? Nada do client. Ou seja, a gente não precisa necessariamente enviar várias vezes, ficar enviando para sempre. Mas a gente pode receber vários pacotes, né? Isso aqui pode ser muito bem utilizado para stream, realmente, stream de dados, por exemplo, uma stream de jogo, por exemplo, uma tweet, por exemplo. Pode sim utilizar um gRPC, talvez. Porque você está enviando várias requisições e recebendo várias requisições, né? Então, eu tenho que receber vários dados de volta, porque a stream não pode morrer, ela é ao vivo, né? Então, você tem que utilizar uma stream de dados de retorno, assim como você pode utilizar uma stream de dados de ida, por exemplo, para um chat em grupo, um chat que a gente vai ver aqui. É um projeto final que a gente vai ver bem pequeno aqui, mas para colocar tudo em prática. E aí, a gente pode utilizar um gRPC para isso, beleza? Então, esse é o projetinho aqui de bidirecional. Nos próximos vídeos a gente vai ver boas práticas, parte de segurança e assim por diante aqui no gRPC com Go, mas o básico, o essencial a gente já aprendeu aqui juntos, beleza? Então vejo vocês no próximo vídeo aqui em Go sobre gRPC e até a próxima. Falou!